God is good. Deus é bom. Eu estava ali adorando o Senhor com o contrabaixo I was worshiping the Lord with the bass, e eu não estava me contendo, and I couldn't contain myself porque o Senhor está falando conosco nessa manhã. because the Lord is speaking to us this morning. Exatamente o que a Dani diz Exactly what Danny said. era o que eu havia planejado para fazer a introdução. It's what I had planned to do as an introduction. O Senhor ele está procurando. God is searching. Se tem algo que Deus procura, If there is something that God is seeking, é verdadeiros adoradores. it's true worshipers. E chegou o tempo And the time has come que Ele está procurando that He is looking for aqueles the ones que o adorem that are em worshiping espírito e em verdade. in spirit and in truth. Mas o que é adorar em espírito e em But verdade? what is it that it is to worship in spirit and in truth? É você o adorar com toda a sua alma, It is for you to worship in your whole soul, com todo o seu corpo, with your whole body, com toda a sua força. with all of your strength, Mas acima de tudo, but above all, você adorar a Deus to worship God da forma que você é. in the way that you are. Ouvi um testemunho essa semana. I heard a testimony this Uma week. mãe estava fazendo comida A mom was making food, e o seu filho pequeno chegou até ela and the little son came to her e lhe pediu um suco. and asked for juice. E essa mãe percebeu que esse menino havia sumido. And the mom noticed that the boy disappeared, E a cachorra veio toda molhada. and the dog came all wet. Então a mãe percebeu And then the mom que noticed tinha alguma coisa errada. that something was wrong. E ela foi até a piscina. And she came to the pool. E quando ela chegou na piscina, And when she got to the pool, o seu filho de 8 anos estava lá. the little boy, 8 years old, was there, Lá no fundo da the piscina. bottom of the pool. E a primeira coisa que essa mãe fez foi pular no fundo da piscina, The first thing she did was jump in the pool, tirá-lo da piscina com toda a dificuldade. grab him out of the pool with much difficulty, Mas ele já estava morto. but he was dead. E naquele momento Deus falou com essa mãe: And in that moment, God spoke to this mom, apenas adore, just worship, apenas adore. just worship. E essa mãe começou a adorar. And that mom began to worship. Obrigado, Senhor, pelo tempo que eu estive com meu filho. Thank you, God, for the time that I had with E os my bombeiros son. chegaram então And the fire rescue came, e começaram a fazer os primeiros socorros. and they began to do the first rescue, whatever they do. Não havia mais batimentos, There was no more heartbeat, mas essa mãe seguia adorando. but this mom continued to worship. Qual tem sido a sua atitude no meio da dificuldade? What has been your attitude in the midst of Qual difficulty? tem sido o seu posicionamento What has been your positioning quando tudo vai mal? when everything is going wrong? O que você tem feito? What have you been doing? Você tem chorado? What have you been crying? Chore. Cry. É bom chorar, It is good to cry, mas chore para aquele que pode resolver os seus problemas. but cry to the one that can actually take care of your Chore para alguém que realmente te ama. problem. Cry to the one that really truly loves you. Clame a Ele, Cry out to him, mas não pare. but do not stop. Não pare de adorar. Do not stop your worship. A palavra do Senhor diz The word of God says que o choro ele pode durar uma noite, that the cry can last all night, mas a alegria vem pelo but amanhecer. joy comes in the morning. Se você quiser se assentar, fique à vontade. If you want to sit down, go ahead. Não pare, igreja. Do not stop, church. Não pare. Do not stop. Muitas vezes nós temos grandes obstáculos à nossa frente. A lot of times we have great obstacles, Muitas ahead of us. dificuldades. A lot of difficulties. Aqui nesse país, nós que somos imigrantes, nós sabemos In this country, when we are immigrants, we know it well.
que é vencer um leão a cada dia. It is defeating a lion each day. Mas sabe o que isso nos faz? But you know what that does to us? Isso nos faz It fortes. makes us strong. Isso nos prepara. It prepares us. Nos prepara para coisas grandes que o Senhor tem para nós. Prepares us for great things that God has for us. O Senhor confia grandes batalhas The Lord trusts us with big battles, para grandes guerreiros. and He trusts that for the great warriors. Você é um grande guerreiro. You are a great warrior, Você é forte, and you are strong. mas não pare de adorar. So do not stop worship. Não importa o que esteja acontecendo. It doesn't matter what's going on. Continue adorando. Continue to worship. Nós estamos em uma série We are in the midst of a series que fala sobre a alma, that talk about the soul, sobre o espírito the spirit, e sobre o corpo. and the body. Assim como Deus é uma trindade, Just as God is triune, o Senhor é Deus Pai, He is God the Father, Deus Filho God the Son, e Deus Espírito Santo. God the Holy Spirit. São três pessoas, 3 persons, mas eles são um mesmo. but one. Eles vivem em unidade. It is unity. E assim como Deus, And just as God, nós somos uma trindade. we too are triune. Nós somos três em um. We are 3 in 1. Nós somos alma, We are soul, corpo body, e espírito. spirit. A nossa alma é onde estão os nossos sentimentos, Our soul is where our feelings are, os nossos our desejos, desires, as nossas emoções. our emotions. O nosso espírito Our spirit é o que conecta com Deus. is what connects with God. É através do nosso espírito It is through our spirits que nós mantemos a nossa conexão com Deus. that we are connected with God. A qualquer momento nós podemos dobrar os nossos joelhos At any moment, we can bow our knees e fazer uma ligação para o céu. and make a call to heaven. A qualquer momento eu posso mandar um WhatsApp para Deus. At any time, we can just WhatsApp God Ele vai me responder. and He answers us. Ele não é igual a algumas pessoas que demoram 2 dias para responder. It's not like some people that takes 2 days to answer Né, Dudu? us. Right, Dudu? Deus, ele responde no mesmo momento. He answers us right away. Na verdade, às vezes ele demora um pouco, Well, sometimes He takes a little while porque tudo é no tempo dele. because everything is on His timing. E como nós somos apressados, irmãos. And sometimes we are in such a rush. God. Nós queremos tudo para ontem, We want everything for yesterday. mas Deus, ele trabalha But God works no tempo dele. in His timing. Para Deus não existe horas, For God, there is no time, não existe dia, no days. existe o tempo dele. There is His timing. E a vontade dele, em Romanos diz isso, And His will. que a It says vontade in dele é boa, His will is good, é perfeita it is perfect, e é agradável. and it is pleasing. Você sabe por que algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida? Do you know why some things may not have happened yet in your life? Porque ainda não é o tempo de Deus. Because it is not God's timing yet. Deus tem o melhor tempo para você, God has the best timing, a melhor estação. the best season. Nós estamos agora entrando no verão, ou já entramos, não sei. We are entering summer, or maybe we are in summer, I don't know. Eu sei que está tão quente que podemos fritar ovos no asfalto. I know that it's so hot we can fry eggs in the asphalt outside. Está muito quente, It's very hot. mas essa é a estação de Deus para mim. But that is God's season. Essa é a for me. estação de Deus para você. It is God's season for you. Qual é a sua estação? What is your season? Hoje você está na Flórida. Today you are in Florida. Amanhã você pode estar em Missouri. Maybe tomorrow you are in Missouri. E talvez depois de amanhã você pode estar em Pittsburgh. And maybe the day after you are in Pittsburgh. Deus que direciona as nossas vidas. God directs our lives. Às vezes pode voltar para a Flórida. And then perhaps you're back in Florida. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar na China. Maybe today you're here. No tomorrow Brasil. you're in China or Brazil. Irmãos, entendam uma coisa.
understand something. Quando nós vivemos uma vida de adorador, When you live a life of a worshiper, não interessa onde você it esteja. doesn't matter where you are. Não interessa o que esteja acontecendo. It doesn't matter what's happening. Não interessa se está quente, se está It frio. doesn't matter if it's hot or cold. Você continua adorando. You are always in worship. Porque o Senhor, Ele te criou para isso. Because that's what God created you for. Ele te criou para que você o adore. He created you to worship. O adore com as suas emoções, He created you to worship with your emotions, com as suas with vontades, your will, com seus desejos. your desires, O adore com o seu corpo. with your body, O adore com o seu espírito. with your spirit. Para isso você foi criado. For that you were created. E é interessante que, como eu disse, nós somos três. And it is interesting because, as I said, we are three in one, Mas cada parte se comunica um com o outro. but each part of us communicates with one another. Por exemplo, As, for instance, hoje existem muitas doenças da alma. nowadays there are a lot of sickness of the soul, Depressão, depression, ansiedade, anxiety, pânico, panic, aflição. affliction. São doenças da alma, Those are sickness of the soul. mas muitas vezes essas doenças afetam o seu corpo. Oftentimes they manifest on your body. Existem doenças A lot of times there are sickness que iniciam-se na sua alma. that initiate in your soul. Por exemplo, a falta de perdão. For instance, lack of forgiveness. A falta de perdão gera ódio, And it generates hate, gera rancor. bitterness. Já existem estudos There are studies que comprovam that prove que alguns tipos de câncer that some types of cancer são gerados por falta de perdão. are generated because of lack of forgiveness. A pessoa, quando ela não perdoa, A person, when does not forgive, ela está fazendo mal para ela mesma. it is doing harm for their own selves. Ela está se machucando. They are hurting themselves. Talvez um dia você foi ferido por alguém. Maybe one day you were hurt by someone. Talvez você foi ferido pela pessoa que você mais amava. Maybe you were hurt by the person you love the most. Talvez o seu pai um dia falou palavras que você não queria ouvir. Maybe one day your dad said something you didn't want to hear. Talvez um dia você se entregou demais Maybe one day you gave yourself to e me você sofreu. and you suffered. E você vem ao longo dos anos carregando isso. And you've been carrying that along the years. Isso vai trazendo doenças para sua alma, And that brings sickness to your soul. para o seu corpo. And it affects your body. Mas hoje nós estamos aqui But today we are here porque o Senhor quer nos curar. because God wants to heal us. O desejo dele His desire, é que vivamos uma vida plena, it is for us to live a plentiful life, uma vida saudável, a healthy life, uma vida completa nele, a full life in sem Him, falta de nada. without lacking nothing. Salmo 23 diz: Psalms 23 says, o Senhor é o meu pastor "The Lord is my shepherd, e de nada eu tenho falta. and I lack nothing." Isso não quer dizer que não me falte alguma coisa. That doesn't mean that there is nothing that I lack. Isso quer dizer que eu não sinto falta de nada, That means that I lack nothing, porque Ele é o meu Senhor. because He is my Lord. Ele completa tudo o que falta na minha He vida. completes everything that is lacking in my life. Ele é a sua alegria. He is my joy. Ele é a sua força. He is my strength. O salmista Davi escreve: The psalmist David, eleva os meus olhos para o monte. I raise my eyes up to the hills. De onde me virá o socorro? Where does my help come O from? meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Comes from the Lord who created heavens and earth. Ele é o seu socorro. He is your help. Ele é o seu Pai. He is your Father. Ele é o seu Deus. He is your God. Ele não te abandona. He does not forsake you. E falando sobre o corpo, And talking about the body, eu gosto muito de carros, I like cars a lot, de máquinas. machines.
E eu gosto muito de entender a construção de cada coisa. And I really like to understand the construction of each thing. Eu gosto de entender como que funciona cada peça, I like to understand how each little piece works, cada parte. each little part. E eu estava pensando ontem sobre isso. And I was thinking about that yesterday. O nosso corpo é uma máquina, Our bodies are a machine, mas é uma máquina perfeita, but it is a perfect machine. que ela se move por si só. It moves on its own. O carro precisa de uma manutenção, The cars need maintenance, ele precisa que alguém o leve para que seja feita uma manutenção. and it needs somebody to take it for maintenance. Mas o corpo But the body também precisa de manutenção, é also verdade. needs maintenance. Yes, that's true. Mas Deus criou mecanismos But God created mechanisms dentro de você inside of its own body que o seu próprio corpo that by itself faz a manutenção. maintains it. Ele te lubrifica. It lubricates itself. Olha algumas coisas interessantes. Look how interesting. Cada olho tem uma lente com foco automático. Each eye has a lenses with automatic focus. Há nervos e músculos que controlam os dois para formar uma única imagem. There are nerves and muscles that control themselves to form one unique image. Cada ouvido está conectado para compactar equipamentos. Each ear is compactuated to be able to hear, Designados para converter designed to convert as ondas de som the waves of sounds em tons audíveis. into audible tones. Olha que máquina perfeita, Look irmãos. how perfect. Eu estou falando, I'm speaking. eu estou emitindo sons. Na verdade, eu estou emitindo ondas de som. I am making sound waves. Mas existe dentro de você um mecanismo But there are inside of your ears a mechanism que transforma essas ondas sonoras that transforms the sound waves that are coming out of my mouth em sons audíveis into audible sounds e compreensíveis. and that are comprehensible. O nosso coração é uma bomba. Our hearts are a bomb. Existem várias válvulas dedicadas There are full of valves que se abrem that are dedicated to open e se fecham mais de 100 mil vezes por and dia. close more than 100 times a day. No, 100,000 times a day. 100 mil Yeah. vezes por dia. Irmãos, olha a perfeição de tudo aquilo que Deus fez. Look how perfect everything that God made. Tudo funciona de uma forma espontânea. Everything works in a very spontaneous way. Quando você se machuca, When you hurt yourself, o seu cérebro recebe um sinal your brain receives a signal que tem alguma coisa errada. that something is wrong. Então o cérebro começa a emitir outros sinais So the brain begins to transmit different signals para que sejam criadas células, for cells to be created para que você seja curado. so that it can be healed. O seu corpo ele tem um mecanismo Your body has a mechanism de renovação de células. of cell renewance. O próprio corpo ele tira as células velhas The body in its own removes the old cells e cria células novas. and creates new ones. Se eu tiver errada, pô, ela tá só balançando a If I'm cabeça wrong, ali, ó. you can correct me. Se ela fazer assim é porque tá errado. If she goes like that, it means I'm wrong. Por que eu estou falando tudo isso, Why am irmãos? I saying all of that? Eu não sou cientista, I'm not a scientist, mas eu estou te falando isso but I'm telling you this para que você entenda a perfeição que você é. so that you can comprehend the perfection that you are. Eu estou falando isso para que você entenda o quanto você é especial. I'm telling you this so that you may understand how special you are. Antes mesmo de você nascer, você já era mais que vencedor. Before you were even born, you were more than a conqueror. Nós vivemos numa época agora We live in a time right now que tem se dado um valor extremo ao corpo. that there has been given an extreme value to the body. Várias pessoas dedicam muito tempo na academia, A lot of people have been spending a lot of time at the gym.
tomam coisas que não é bom para a sua saúde, They have been taking things that are not good for their health. fazem cirurgias They've been making like surgeries em busca de um corpo in perfeito. search of a perfect body. Entenda algo. Understand something. Eu não estou dizendo que isso é errado, I'm not saying that's wrong. né? Olha o Ivan, que cara linda. Look at Ivan, what a great guy. Eu não estou dizendo que você cuidar do seu corpo é errado. I'm not saying that taking care of your body is wrong. O que eu quero chegar é que nós estamos num tempo What I want to say is that we are at a time no qual as pessoas criaram um modelo de beleza where people have created an ideal standard of beauty. Existe um modelo de beleza aí agora. There is a standard of beauty out there. E ontem eu estava estudando um pouco sobre isso. And yesterday I was studying a little bit about that. E é interessante porque o modelo de beleza ele muda ao longo dos And tempos. it's interesting because that standard has been shifting throughout time. Se você pegar uma mulher If you take a woman no início da década in the beginning of the decade ou no início do século XIX, or in the beginning of the 19th century, o modelo de beleza era totalmente the diferente. standard of beauty was completely different. Hoje talvez essa mulher para a sociedade seria vista como uma mulher feia. Perhaps nowadays that woman would have been seen as an ugly woman. Que mentira. What a lie. Que mentira que o inimigo tem colocado. What a lie that the enemy has been putting in our minds. Quantas mulheres têm sofrido por conta disso? How many women have been suffering because of that? E eu posso falar com propriedade, And I can say it with authority. porque eu tenho mãe, Because I have a mother, eu tenho duas irmãs, I have two sisters, eu casei com a minha esposa I have a wife, e eu tenho duas and I filhas. have two daughters. Eu sei bem do que eu estou falando. I know exactly what I'm Eu talking sei bem o about. que vocês passam, mulheres. And I know what you women go through. A dificuldade que é para tentar chegar nesse modelo de beleza, The difficulties that you go through to try to get to that standard e isso of beauty. começa bem cedo. And it starts very early in life. Quando a mulher começa a se descobrir, When the women begin to discover themselves, ela olha no espelho. they look in the mirror. Eu sou feia. Oh, I'm ugly. Mentira. Lies. Vocês são lindas. You are beautiful. Vocês são lindas. You are beautiful. Vocês sabem por quê? Do you know why? Porque o Senhor te fez assim. Because God made you that way. Cada um tem a sua beleza, Each one of you have your own beauty. a sua beleza particular, Your particular beauty que Deus fez that God made it para o seu marido. for your husbands. Nós somos muito especiais também, We viu, are irmãos? too very special. A melhor obra de Deus, The best workmanship of God. Ele fez para nós. He made Ah, for us. obrigado, Deus. Thank you, God. O interessante The interesting thing que quando Deus criou todas as coisas, that when God made all things, se a gente vai ler lá em Gênesis capítulo 1, when you go back to read in Genesis chapter 1, o Senhor disse: God said, haja luz, "Let there be light," e houve luz. and there was light. Depois o Senhor disse: haja entre as águas um limite para separá-las em duas And partes. then God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." E houve. And there was. Que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. And then God said, "Let the waters under the heavens be gathered together in one place, and let the dry land appear." No versículo 14, And then verse 14. declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia e noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. And then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide day from night, and let them be for signs and seasons, and for days and years." Disse também Deus: fervilhem as águas
um fervilhar de seres vivos e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu, e assim aconteceu. And then God said, let the waters abound with abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. E disse Deus, que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim aconteceu. And then he said, let the earth bring forward the living creatures according to its kind, cattle and creeping things and beasts of the earth, each according to its kind, and so it was. Deus fez tudo He made everything através de uma palavra. through a word. Haja, ouve. Let there be, and so it was. Que aconteça isso, e aconteceu. Let there be so, and so it was. Tudo através do seu comando. Everything through his command. Mas olha no versículo 26. But then look at verse 16. Então Deus determinou: And then God determined, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. let us make man in our image, according to our likeness. Deus criou tudo através da sua voz, através do seu comando. God created everything Mas você não. through his voice and his commandment. But Ele not te you. fez com as suas próprias mãos. But you he created with his own hands. E interessante é que nesse versículo Deus nos dá um grande ensinamento. And through this verse, he gives us a great teaching. Façamos. Let us. Deus não trabalha sozinho. He does not work alone. Deus, ele sempre trabalha no coletivo. He always works in collectiveness. Isso nos ensina, irmãos, And that teaches us que ninguém pode caminhar sozinho. that we do not walk alone. Ninguém pode andar sozinho. We cannot walk alone. Todos nós precisamos uns dos We outros. need each other. Eu preciso de você, pastor Wilson. I need you. Da senhora só um pouquinho. You just a little bit. Mas eu preciso de você, Ivan. But I need you. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus nos criou com um propósito. We need to understand that God created us with a purpose. Deus criou o nosso corpo com um propósito pré-estabelecido. God created our bodies with a pre-established purpose. Mas qual é esse propósito? But what is that purpose? De sermos parte To be a part de uma família of a family com muitos filhos, with a lot of children, no qual Ele é o nosso Pai. in which He is the Father. Ele é o cabeça dessa família. He is the head of that family. Mas nós, como um corpo, nós somos corpo, como eu disse. But as I said, we are a body, and as that body, O Senhor nos colocou dentro de outro corpo. He has placed us inside another body. O Senhor nos colocou dentro da igreja. He has placed us in the church, A igreja é o corpo de Cristo. in the church as the body of Christ. Por isso nós somos diferentes. And that's why we're different. Imagine todo mundo igual. Imagine everybody the same. Que graça que teria. How boring would that be? Todo mundo iria fazer a mesma coisa. Everybody would be doing the same thing. Por isso o Senhor nos fez That's why He diferentes. made us different. Deus, ele ama a diferença. He loves differences. Deus ama a multiformidade, irmãos. God loves diversity. Aceite ser diferente muitas vezes. Accept to be different. Não se cobre por isso. Do not feel bad for that. O Senhor, ele nos colocou dentro de um corpo que é a igreja dele. He placed us in a body, E cada membro aqui tem um papel importante. and each member of that body has a very important. Você consegue viver sem o seu dedão? Can you live without your thumb? Você certamente irá viver, Well, certainly you could, mas ele me fará muita falta. but you will certainly miss it a lot. Especialmente quando eu for tocar, Especially when I'm trying to play, quando eu for comer, when I'm trying to eat, quando eu for comer comida japonesa. when I'm trying to eat Japanese food. Como é que eu vou segurar? How can I hold my little chopsticks? Cada membro tem uma importância para nós, irmãos. Each member has a special importance for us, E você é importante aqui nesse lugar. and you are important here. O que nós precisamos entender
What we need to understand é que o Senhor nos plantou aqui is that the Lord has planted us here para que produzamos, for us to produce. para que não simplesmente que venhamos aqui todo sábado escutar uma palavra, Not just for us to come and listen to a word, simplesmente levantar as nossas mãos e orar e adorar. raise our hands, pray and worship. Isso faz parte, That's part of it, mas o Senhor nos colocou aqui but the Lord has placed us here porque nós somos membros desse corpo because we are members of this body. e nós adoramos a Deus com o nosso corpo. And we worship the Lord with our bodies. Como você adora a Deus com seu corpo? How do you worship God with your body? Como você honra a Deus com seu How do you corpo? honor God with your body? Cuidando dele, Taking care of it, porque ele é o templo do Espírito because it is Santo. the temple of the Holy Spirit. Cuidando dele em todos os aspectos, Taking care of it in all aspects. comendo bem, Eating well, se exercitando, exercising, tendo um tempo de descanso. having a good time of rest. Muita gente aqui, quando nós chegamos aqui nesse país, A lot of times when we come to this country, nós vivemos uma vida desenfreada, sem freio. we live a life that has no breaks. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui. It seems like it was yesterday that I got here, Já vão fazer 6 anos. and it's going to be 6 years. Nós entramos no automático. We get into autopilot. Meu relógio desperta, My meu clock- celular, my alarm goes off. eu bato a mão no meu celular, Put the snooze on. coloco ali na soneca umas 4 vezes, né? Yeah, put the snooze on about 4 times. Depois eu pego o meu celular, levanto, vou tomar o meu café, escovo os dentes primeiro. Then I get my cell phone, go brush my teeth, go have my coffee, Vou para o trabalho, go to work, trabalho o dia todo, work all day, volto para casa, go back home, tomo banho, take a shower, janto, have dinner, converso um pouco com a minha esposa. talk a little bit Vou with my dormir. wife, go to sleep, No outro dia começa tudo de and novo. everything starts again the next day. Quando você vê, você está no automático. And when you look at it, you are on autopilot. Alguém aqui já teve a percepção que os dias estão passando mais rápido? Has Quem anybody- aqui? Has anybody have the impression that the days are going by too fast? Por quê? Why is that? Porque nós estamos no Because automático. we are on autopilot. Nós não temos desfrutado. Because sometimes we do not enjoy. Nós não temos parado para ver a beleza do Senhor. Sometimes we do not stop A to criação contemplate dele. the beauty of His creation. Tudo que ele fez para nós. Everything that He created for us. Porque nós estamos no automático. Because we are on autopilot. Muitas vezes não temos tempo para o nosso filho. A lot of times we don't have time for our children. Não temos tempo para nossa esposa, esposo. We don't have time for our spouses. E a vida passa assim. And life goes by like this. Like this. Like this. Very fast. Very fast. Isso é triste. And that's sad. Por isso o Senhor nos trouxe aqui hoje. And that's why God brought us Para a here gente today, acordar. for us to wake up, Para a gente dar mais atenção para aquilo que realmente precisa atenção. for us to pay attention to the things that actually need our attention, Aquilo que é mais precioso que Deus te deu. to the things that are most precious that God gave us. O seu corpo, Your bodies, a sua família, your family, os seus filhos. your children. Deus nos chama nessa manhã God calls us this morning a despertarmos para isso. to wake up for that. Eu vejo aqui muitos jovens, I see here a lot of young people como eu, like us, like me, 34 anos é jovem, gente. 34 years old, very young. Esse ano eu completo 40. This year I turned 40. Mas às vezes eu tenho a impressão que eu tenho 20 e poucos. But sometimes I have the impression that I'm 20-something. Não fisicamente, Not necessarily physically. mas na minha mente, às vezes eu tenho a impressão que eu sou muito jovem. I have the impression that I'm really young. Especialmente quando eu fui ontem no trabalho do Fábio Especially when I went to Fabio's work yesterday e ele me apresentou para todo mundo and he introduced me to everyone como o pai da Isabelle. as the father of Isabelle. A Isabelle tem 22 anos. Isabelle is 22.
E todo mundo, não, você é... Eu falei, claro, eu sou irmão dela, ela tá mentindo. And I was like, no, I'm her brother. She's lying. Mas às vezes eu me sinto mais jovem do que eu sou. But sometimes I feel younger than I actually am Porque o tempo está voando. because time is flying. O tempo está passando. Time is going like this. O meu avô tem 93. My grandfather is 93. Ele continua trabalhando. He's still working. Ele mora em uma fazenda. He lives in a farm. Ele tira leite. He milks the cows. Ele faz queijo. He makes cheese. Ele vai na cidade de carro dirigindo. He drives by himself to the city. Ele compra as coisas dele. He buys his own things. 93 anos. 93 years old, people. E muitas vezes eu me parei a pensar para entender And a lot of times I stop to think and try to understand como que ele conseguiu, how could he achieve that? como que ele consegue. How can he do that? A única coisa que eu consegui pegar sobre a vida dele, que talvez seja uma das razões, And the only thing I could take away from it, that maybe it's one of the reasons, ele está sempre alegre. he is always full of joy. Há um mês atrás, A month ago, ele estava cuidando das vacas he was taking care of the cows, e uma vaca chutou ele. and a cow kicked him, E ele quebrou o fêmur. and he broke this bone right here. No outro dia ele me mandou um áudio. And the next day he sent an audio. Ele faz chamada de vídeo no WhatsApp também, and he viu? makes FaceTime on WhatsApp. Ele me mandou um áudio rindo, And he sent me an audio just laughing. mas rindo mesmo, irmão. Like laughing out loud, like for real. Daqui um dia eu estou preparado para jogar futebol de novo. And he said, in a couple of days, I'll be ready to play soccer again. Eu não vou mexer com essas vacas mais não. He said, I'm not going to play with these cows again. É claro que ele tem todo um sotaque mineiro. And of course, he has this heavy accent from Se eu where he's mandar para from. vocês não vão entender nada. If I send it to you, you're not going to understand anything. Você pode ser nativo do português, Even if you speak Portuguese as your fluent first language. mas isso é outra língua, é o mineirês. What he speaks is a different type of Portuguese. Irmãos, ele está sempre alegre. He is always so happy. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. The word says that the joy of the Lord is our strength. Isso não estava aqui. O Senhor, Ele sempre prepara algo especial para This was nós. not here, but the Lord always prepares something so special for us. Se a alegria do Senhor é a nossa força, If the joy of the Lord is our strength, isso quer dizer que o Senhor se alegra. that means that the Lord rejoices. Seja alegre, irmãos. Be happy. Rejoice. A alegria é um combustível. The joy is a fuel. A alegria é um combustível que te faz caminhar. It is the fuel that makes you walk. E a alegria And joy, é um sinal de um verdadeiro adorador. it is a sign of a true worshiper. Como você tem sido? How have you been walking? Você é uma pessoa da cara fechada, amarrada? Are you always like with this bitter face? Ou você é uma pessoa que está sempre alegre com a vida? Or are you always rejoicing with life? Viva a vida que o Senhor te deu, irmão. Live the life that the Lord has given Curta you. a sua família. Take care of your family. Curte a sua esposa, Rejoice with your family. seus Your filhos. wife, your children. Aproveite, Enjoy it. porque é rápido. Because it goes by so quickly. Nós não sabemos a nossa estadia aqui nessa terra, quanto que vai durar, irmãos. We don't know how long we have here on earth. A vida passa como um sopro. The life goes by like a breath. Talvez amanhã eu e você possam não estar aqui mais. Perhaps tomorrow we are no longer here. Curta bastante. Enjoy it. Abrace, beije, Hug them and kiss them. ame. Love them. Eu tenho muita dificuldade de abraçar e beijar. I have a hard time hugging and kissing. E talvez porque eu vim de uma família, Perhaps because I come from a family. isso não é desculpa. I mean, this is not an excuse at all. Mas eu vim
de uma família que eu nunca recebi um abraço do meu pai. But I come from a family where I never received a hug from my father. Mas isso não quer dizer que ele não me amava. But that doesn't mean he didn't love me. Existem as linguagens do amor. There are different love languages. E eu entendi isso depois que eu tive as minhas filhas. And I understood that after I had my children. Porque apesar do meu pai nunca ter falado que me ame, Because although my father never told me he loved me, eu tenho a maior certeza I have an assurance in my heart que ninguém nesse mundo me ama como meu pai. that nobody in this world loves me like my father does. Então eu tive uma dificuldade de desenvolver essa questão de afeto. So I had a hard time developing this whole loving thing, affection thing. Mas nós vamos aprendendo, irmãos. But we are learning together. Quando eu tive a minha primeira filha, When I had my first daughter, quando a minha esposa engravidou, when my wife got pregnant, eu tinha 16 anos. I was 16. Quando a minha filha nasceu, When my daughter was born, eu tinha 17. I was 17. E infelizmente, And unfortunately, o primeiro filho, nós vamos aprender com eles. the first child, we learn with them, right? Por exemplo, o pastor Fábio sofreu muito. For instance, Pastor Fabio suffered a lot. O Júnior já foi o caçulinha, And then Junior was the little one. não é verdade? Right. Olha lá, ela tá balançando a cabeça, é verdade. Mas eu fui aprendendo, irmãos. But I learned. Eu fui me desafiando. I challenged myself. E hoje eu já consigo abraçar as minhas And filhas. today I'm able to hug my children. Eu consigo beijá-las, dar I'm carinho. able to give them affection and kiss them. E eu até achei interessante que a Ana Clara uma vez me mandou uma mensagem And I thought it was interesting. And Claire sent me a message once dizendo que eu era um pai carinhoso. saying that I was a very affectionate father. Eu falei, eu sou? And I was like, oh, really? Am I? Mas irmãos, But brothers, viva a vida que Deus te deu. live the life that God has given you. Existe uma promessa na There is Bíblia a promise in the Bible que é sobre honrar os pais e as mães, e a that sua mãe, it's about honoring your parents para que os seus dias sejam prolongados na terra. so that your days are extended here on earth. Quem aqui quer viver muito? Who wants to live a long life? Eu quero. I do. Primeira coisa, First thing, que é uma promessa que está na Bíblia. which is a promise in the Bible. Honre o seu pai e a sua mãe. Honor your father and your mother. Ok, esse é o primeiro ponto. That's the first point. Mas como que você vai viver muito But how do you live a lot se a sua carcaça não estiver boa? if your body isn't well? Carcaça. Carcation. Tá certo, bora. Como você vai viver muitos anos How do you live a lot of years se o seu corpo não suporta? if your body does not stand it? Por isso, a importância de nós cuidarmos do nosso corpo. That's why it's important for us to take good care of your body. A importância de eu me alimentar bem, organicamente falando. To organically eat well, Fazer exercícios, né, Ivan? to do a lot of exercises. E outra coisa, And another thing, você precisa de descanso. you need rest. Como eu disse, o tempo voa. Time flies. O tempo passa, o tempo voa. Time flies. It Quem é goes mais by velho vai lembrar da poupança Bamerindos. If you're a little older, you're going to remember. Tenha tempo para você. Have time for you. O homem, ele tem muito disso, né? Men have a lot of that, right? Às vezes ele para, senta Sometimes we sit down e fica olhando para o stop, nada. and you just look at nothing. Fica ali. Just there. A mulher pergunta. And the woman will ask. Às vezes a mulher pensa, And the woman will think, o que esse cara está pensando? what is that guy thinking? Deve estar pensando em outra mulher. Maybe he's thinking about some other woman. O homem não está pensando em nada. No, he's thinking about nothing. Ele está só tendo 5 minutos dele. He's just having his 5 minutes. A caixa do nada. The box of nothing. Tenha tempo para você. Have time for yourself. Tenha tempo para Deus. Have time for God. Tenha tempo para sua família, Have time for your family. para sua esposa,
for your wife, para os seus filhos, for your children. mas tem um tempo para você. Have time for yourself. Olhe para dentro de você, Look inside of yourself. se descubra, Find who you are. descubra qual que é o seu potencial, Find your potential. quais as habilidades que Deus te deu, The abilities that God has given aquilo que you. Deus colocou no seu corpo, What God has put in your body, na sua alma. in your soul. Descubra isso Find para que those você things, use no corpo de Cristo, that you may use those things in the body of para que Christ. você ajude pessoas. That you may help people. Algumas pessoas Deus chamou para cantar. Some people were called to sing. Não é todo mundo que tem a voz igual a da Dani. Not everybody has the voice of Donnie. Glória a Deus por isso. Glory to God. Algumas pessoas Deus chamou para tocar. Some people were called to play. Algumas pessoas Deus chamou para pregar. Some people are called to preach. Mas se tem algo que Deus chamou todo mundo, But if there is something that God has called everyone to, primeiro first, é para orar, to pray, para desenvolver um relacionamento com Ele. to develop a relationship with Him. E segundo, And second, você não precisa ter um microfone na mão para você pregar. you do not need a microphone in your hand to be able to preach. Para encerrar, And to close, o Pedro essa semana foi para o médico. Pedro this week went to Mexico. Ficou internado. He was, doctor, sorry, not Mexico. Uh, Doctor, yes, very different. Portuguese sounds the same, not English. E, And he was intaken, yeah? yeah. E ele estava mal. And he was not feeling well. Yeah. E eu mandei uma mensagem para ele And I sent him a message, e ele me respondeu com um áudio. and he answered me with an audio. Não, eu estou aqui no hospital, Oh, I'm here in the hospital, mas eu já comecei a pregar aqui. Deus me deu uma palavra para eu falar para uma pessoa. but I started to preach, and God gave me a word for this person. E na hora me veio aquele estalo. And right there and then, I got this feeling, Ele está entendendo he's understanding aquilo que ele foi chamado para what fazer. he is called to do. Mesmo doente, Even when he's sick, ele não parou de pregar. he didn't stop preaching, Porque ele não precisa de pregar aqui. because he doesn't need to be in the pulpit. Ele não precisa de um He microfone. doesn't need a microphone, Porque ele tem aquilo mais valoroso que Deus deu para ele, because he has what's the most valuable thing that God gave him, que é o corpo dele. his body. Sabe como você adora a Deus realmente com seu corpo? You know how you really worship God with your body? Fazendo aquilo Doing that que você foi chamado para fazer. which you were called to do. Usando o seu corpo Using your body em favor de Deus, in the favor em of favor God, das in the pessoas. favor of people. Se coloque de pé, vamos orar. Stand up, please, let's pray. Amém. Amen. Feche os teus olhos. Close your eyes. Você que entendeu essa palavra If you understood this word e que quer receber uma oração com relação a alguma coisa que foi falado aqui, and you would like to receive prayer about anything that was spoken eu here, queria que você levantasse a sua mão. just raise your hands. Não precisa ter vergonha, You don't need to be ashamed. não tem ninguém vendo, Nobody's looking at you. só o Senhor que está te vendo. Only God. E Ele vai se alegrar com a disposição do seu coração. And He rejoices with your heart. Levante a sua mão, Just raise your hands vamos orar. and let us pray. Eu queria, pastora Ponciane, Pastor Paul, orasse com as pessoas. Pastor Pablo, por favor. Pode ficar onde você estiver. you may stay where you are. As pessoas, o pastor vai até você. The pastors will go to you. Enquanto a gente canta o coro dessa canção novamente, And while we sing os this pastores chorus vão orar again, por vocês. pastors will pray for you. Faz
quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. I want to thank you, Lord, because you are good. O Senhor não nos desampara. You do not forsake us. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um corpo perfeito. Thank you, Lord, because you gave us a perfect body. O Senhor nos deu um corpo que foi criado pelas suas próprias mãos. You gave us a body that was created by your own hands. Eu quero orar nesse momento, ó Deus, And I want to pray in this moment. que se há alguém aqui com doença na alma, If there is anyone here with a sickness in their soul, se tem alguém aqui doente, if there is anyone here that is sick, com doença no corpo, with sickness in their bodies, nós declaramos a cura, Senhor, declare healing. em nome de In the Jesus, name of Jesus. em nome de In the Jesus. name of Jesus. Aleluia, Hallelujah. glória a Deus. Glory to God. Aplauda ao Senhor, igreja. Let us give